Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Francisco. Eu venho aqui para falar com você hoje como pastor. Essa camisa que eu uso se chama Kleshman e ela é uma invenção dos pastores protestantes, embora os padres também a utilizem, mas ela tem um simbolismo muito importante. A Kleshman significa que aquele que se coloca a falar da palavra de Deus, ele deve ser puro. E é assim que eu me coloco hoje, com esse simbolismo da pureza, esse branco que remete à pureza do Evangelho. E eu venho falar da palavra de Deus para falar de textos que têm sido mal interpretados ultimamente. E eu gostaria de compartilhar rapidamente alguns textos da Bíblia com vocês. Leiam comigo, eu faço questão que vocês leiam. Gostaria de tratar de alguns assuntos aqui com vocês. Em primeiro lugar, gostaria de ler Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Assim nos diz a palavra do Senhor. Prestem atenção. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vejam então o que a palavra diz. Quando andarem dizendo paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. O que esse texto está nos dizendo? No mundo antigo existia uma instituição chamada Pax Romana. O exército romano tinha várias tropas estacionadas em lugares estratégicos do Império Romano para preservar a segurança. Essas tropas eram fortemente armadas. E você pode procurar numa enciclopédia, pode procurar no Google, em alguma fonte de confiança, o que é Pax Romana. É uma instituição que promovia a segurança do Império Romano com soldados fortemente armados, localizados em regiões estratégicas. Quando alguém discordava da opinião ou da vontade do imperador, aquelas tropas se movimentavam e massacravam aqueles que discordavam da opinião daqueles dominadores. Essa é a paz romana. A paz baseada na violência, baseada na força armada. Mas o que Paulo diz, o apóstolo de Jesus Cristo? Ele diz que quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Aqueles que acham que a paz é promovida pelo armamento, aqueles cristãos que confiam na paz romana para promover a própria segurança, a todos esses, a todos que fazem o mal, a esses sobrevirá repentina destruição. Eu sei que nas igrejas esse texto é lido de modo escatológico, mas não é muito difícil perceber que Paulo está falando de uma instituição do seu tempo. Veja, Paulo nunca concordaria com os cristãos se armarem, porque ele próprio foi morto, degolado, segundo nos diz a tradição. Ele foi preso e depois degolado fora das extremidades do Império Romano. O apóstolo João, segundo nos diz a tradição, não está na Bíblia, mas é confiável, ele foi morto num tacho quente. E, meus irmãos, eu não preciso nem dizer, Jesus foi morto torturado. Como que qualquer cristão, em qualquer época, pode incentivar o armamento da população à violência, sendo que os primeiros cristãos foram duramente assassinados, torturados, massacrados, simplesmente porque proclamavam a paz e não reagiam. E isso é um raciocínio muito simples. Então, não há como ser cristão e apoiar o armamento ou a violência, a tortura. Isso é justamente o que os primeiros cristãos deram vida para a sua própria vida para que não acontecesse. Mas eu tenho outro assunto aqui para falar com você e peço que você preste atenção e acompanhe comigo. Abra aí na sua Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aqui na minha mão. Abra na sua Bíblia a Epístola de Paulo aos Gálatas. Vamos lá no capítulo 3, versículo 28. Assim nos diz a palavra do Senhor. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Veja, não há diante de Cristo, Jesus, nem judeu nem grego. Não existe diferença de etnia se você é patriota, se você é dessa nação, ou se você veio da Venezuela, ou veio dos Estados Unidos, ou veio da África, ou da China. Indiferente, qualquer que seja o seu traço étnico, não há diferença. Deus não ama uma nação mais do que a outra. Não há diferença entre homens e mulheres. A mulher não está em nenhum grau de inferioridade por ser mulher, de modo algum. Um cristão não pode concordar que uma mulher
receba menos ou tenha menos dignidade do que um homem. Isso é a palavra de Deus. Paulo falou no primeiro século que não há diferença entre escravo e liberto, entre chefe e patrão. Todos têm a mesma dignidade diante de Deus. Então veja, no século I, Paulo disse uma coisa, os cristãos não querem aceitar. Agora, no século XXI, não querem aceitar que todos são iguais diante de Cristo. Os cristãos deram a vida para que essa palavra se cumprisse, mas hoje estão usando a palavra de Deus para promover justamente o contrário. Eu tenho mais um texto para falar aqui, para comunicar aqui com vocês. Hebreus, no capítulo de número 13, o versículo de número 2. Vamos lá? Assim nos diz a palavra de Deus. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Olha só, quem pratica hospitalidade, acolhe anjo. Esse termo grego significa, aqueles que praticam hospitalidade, significa aquele que recebe o estrangeiro na sua casa. Aquele que recebe o estrangeiro na sua casa, recebe um anjo. Olha, mais do que ter recebido um anjo de verdade, um anjo encarnado que entrou na sua casa, o que essa mensagem quer nos dizer é que quando a gente recebe aquele viajante, aquele que está massacrado, que está num país que está sofrendo perseguição, aquele que entra na sua casa e você o recebe, é como se você estivesse recebendo um anjo. A presença de Deus está entrando na sua casa. Essa é a palavra de Deus. Se você pensa que no Brasil deve fechar as fronteiras para os estrangeiros, para os refugiados, você não está seguindo a palavra de Deus. Você nunca entendeu a palavra de Deus, porque ela nos estimula justamente a receber aqueles que vêm de fora. Porque assim nós recebemos anjos dentro de casa. Mas eu tenho mais uma palavra para ler com vocês, e essa um tanto mais dura. Eu quero ler 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 18. 1 João 2, 18. Assim nos diz a Bíblia. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Vejam, muitos anticristos têm surgido. Talvez na sua igreja tenham ensinado para você que no final dos tempos surgirá um homem, o anticristo. Mas o que a Bíblia diz aqui? Há muitos anticristos. Há Hitler, há muitos outros torturadores. Há muitos outros que massacraram a humanidade. E eles estão surgindo a todo momento. E qual que é a característica do anticristo? É perverter a palavra de Deus. Meus irmãos, atenção ao que eu falo novamente. Falei aqui de valores cristãos que não deveriam ser explicados com tanto detalhe, porque todos os cristãos deveriam saber que nós devemos militar pelo desarmamento da população, pela paz, pela igualdade entre gêneros, entre pessoas de diferentes condições sociais, pela lutar contra a xenofobia, pelo respeito ao diferente, ao estrangeiro, e falar contra o anticristo, aquele que usa a palavra de Deus para perverter os valores mais básicos do cristianismo, que é o amor, que é a tolerância, que é o respeito. Meu irmão e minha irmã, cada um tem a liberdade para exercer o voto em quem quiser. Eu jamais, como ministro da palavra de Deus, falaria vote nesse ou vote naquele. Mas como ministro da palavra de Deus, minha consciência não me deixaria dormir sem eu falar. Ele não, ele nunca. Se você quer votar nele, não legitime isso pela palavra de Deus, porque você está estudando, você está partindo de outra palavra, que não é a Bíblia. A Bíblia ensina o amor, a Bíblia não ensina a tortura, a Bíblia não ensina a desprezar a mulher, a Bíblia não ensina nada disso. Fique com o seu fascismo, mas não utilize a Bíblia Sagrada para justificar isso. E que Deus abençoe e que Deus nos dê paz. Não a paz conquistada pelas armas, mas a paz de Jesus Cristo. Aquele que foi morto, torturado, aquele que foi morto, massacrado, aquele que foi desprezado pelos religiosos, que talvez o fariseu e o escriba que desprezou Jesus e que o levou a ser crucificado, talvez seja igual a você. Pense nisso, ainda há tempo de se arrepender. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.